Gostaria de convidar aqui o irmão Mateus, o evangelista Mateus, que vai trazer a palavra para a gente. Ele é do Ministério Filadélfia. Isso, né? Ministério Filadélfia. Seja muito bem-vindo. Mas antes dele, você já deu boa noite para o seu vizinho aí do lado? Já deu? Olha para o seu vizinho aí. Vai, olha para o seu vizinho aí e fala assim, ó, seja muito bem-vindo, vizinho. Fala, vira para trás aí, vira para frente. Fala, seja muito bem-vindo, meu vizinho. Amém. Seja muito bem-vindo você que está aqui também. Feche seus olhos, vamos abençoar esse homem de Deus que vai trazer a palavra hoje. Estenda suas mãos para cá, do jeito que você está. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos a presença do nosso irmão aqui. Pai, que ele possa ser palavra do Senhor Jesus neste lugar. Que a palavra que o Senhor já colocou no coração dele encha os corações da tua igreja para sempre, para que possa refletir a imagem e semelhança do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Espírito Santo de Deus, esteja neste lugar hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém, irmão. Fique à vontade. A igreja, o Senhor Jesus, te convida sempre a estar aqui conosco, tá bom? Fique à vontade. A paz, irmãos. Os irmãos estão bem? Eu estou feliz de estar aqui com vocês novamente. Quero agradecer à pastora Aparecida, que me estendeu este convite de estar aqui. Também o irmão Paulo, né? E a irmã Neide. Deus abençoe, me receberam. E vocês também, Deus abençoe cada um de vocês por sempre me receber muito bem aqui neste lugar. Amém, irmãos? Os irmãos estão me escutando bem? Glória a Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com os irmãos, para que nós venhamos ser edificados nesta noite. Meu estilo é um pouco de ensino, né? Então, se você tiver uma caneta, se quiser anotar, fique à vontade, que eu vou estar revelando algumas chaves de escatologia aqui para os irmãos. Muitos de nós gostamos de estudar escatologia. O que é escatologia? É o estudo acerca do fim dos tempos. Porém, nós iniciamos logo do Apocalipse, né, irmãos? Mas o Apocalipse é a conclusão de todas as coisas. Então, para nós entendermos o Apocalipse e entender o fim, precisamos entender o início. É assim que é o ensino progressivo da palavra de Deus. E hoje eu quero falar de duas chaves importantíssimas para a escatologia, para nós entendermos acerca do fim dos tempos. Salvação de Deus e o reino de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então nós vamos falar sobre salvação de Deus e o reino de Deus. Quero que você abra comigo, por gentileza, em João. João capítulo 1. Tem alguém que poderia me ajudar na leitura? Alguém com microfone, que tenha facilidade de encontrar os textos bíblicos e que também tenha uma boa leitura? Se tiver, vai ser muito bom. Amém. O senhor vai me ajudar? Glória a Deus. João, Evangelho de João. João. Verso 1. Essa primeira leitura eu faço, aí depois eu peço para o irmão estar lendo, tá bom? Posso ler, irmãos? João 1, 19 em diante. Esse é o testemunho de João. Que João? João o Batista. Amém, irmãos?
quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: quem és, pois? És tu Elias, aquele que profetizou o profeta Malaquias, que haveria de vir Elias antes do dia do Senhor? Ele disse: não sou. És tu o profeta, aquele que profetizou Moisés, que ele disse: depois de mim viria um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis, em Deuteronômio. E ele vai dizer assim: não. Verso 22, e disseram-lhe: pois quem és? Para que demos uma resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? E ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, aquele que profetizou o profeta Isaías. Glórias a Deus. E respondeu, vamos continuar aqui, verso 24. Ora, os que haviam sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe: então por que batizas, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Glória a Deus. E ele respondeu: eu batizo em água, mas no meio de vós está um, que vós não conheceis. É aquele que vem depois de mim, do qual não sou digno de desatar a correia da sandália. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Glórias a Deus. Amém, irmãos? O texto aqui de João, nos primeiros capítulos, já revela João batizando. No capítulo 1, verso 1, vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O texto inicia dizendo que o Verbo, Cristo encarnado, é Deus, e estava com Deus, e estava no princípio. E aqui começa a dizer um testemunho de João Batista. E muito interessante esses versos que nós lemos, porque o batismo aqui não é o mesmo batismo que nós conhecemos hoje. O batismo que fala do sepultamento e da ressurreição. Porque quando nós cremos em Cristo Jesus, nós morremos para nós mesmos, para vivermos uma nova vida, para vivermos para Cristo. Então nós estamos mortos para o mundo, deixamos de lado o velho homem e estamos mortos para o mundo. Então o próximo passo depois de crer em Jesus é sepultar o velho homem, para que depois ele se ressuscite das águas. Isso é um ato profético. Esse batismo é um batismo que representa a morte e a ressurreição em Cristo Jesus. Então nós ressuscitamos juntamente com Cristo. Porém, esse batismo de João não é o mesmo batismo que nós conhecemos hoje. O batismo de João tem um propósito. Qual que é o propósito? Revelar o Messias, revelar o Cristo. Porque até aquele momento ninguém sabia que Jesus era o Cristo, era o Filho de Deus, era o enviado para remir os pecados. Ele estava no meio de todo mundo, mas ninguém sabia quem era ele. O objetivo do batismo de João era revelar o Messias, era revelar o Cristo, era revelar o ungido do Senhor. Por isso que ele veio batizando em águas. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Vamos ler aqui o verso 31. Irmão Paulo, vou pedir para ele estar lendo, por gentileza. Eu mesmo não conhecia, mas para aquele que fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. João Batista confessa: eu não conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando em água. Glória a Deus. Amém. Aqui um fato curioso: João Batista é primo de Jesus. Só tem 6 meses de diferença. Primo mais velho.
E João Batista confessa que não conhecia o Cristo, que não sabia que o seu primo era o Cristo. Eles conviveram, passaram muito tempo junto, porque cresceram juntos, eram amigos, tiveram convivência, porém João Batista não sabia que o seu primo mais novo era o Cristo. Porque até aquele momento, Deus ainda não revelou o Cristo. Amém, irmãos? Todo mundo achava que Jesus era uma pessoa comum. Todo mundo achava que ele era uma pessoa normal. Mas Deus mandou ele batizar. Batize, porque eu vou revelar o Cristo. Pode continuar no verso 32, por gentileza. Então João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Verso 33. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água me disse: sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Olha isso, irmãos. Aquele que me enviou para batizar em águas. Quem que enviou João Batista para batizar em águas? O próprio Deus, o Pai. E ele vai dizer assim: aquele que me enviou para batizar em água me disse: aquele sobre quem vires descer o Espírito e sobre ele permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. João batizava muitas pessoas. O objetivo dele batizar era revelar o Cristo. E em muitas pessoas descia o Espírito Santo, mas não permanecia. O Espírito Santo voltava para o céu. E ele continuava batizando. O Espírito Santo descia sobre alguns e ele pensava: esse vai ser o Cristo. Mas o Espírito não permanecia, voltava para o céu. E Deus falou para ele: aquele que vir o Espírito Santo descer e permanecer, esse é o Messias. Glória a Deus, irmãos. Os irmãos estão compreendendo? Glórias a Deus. Verso 34. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Glórias a Deus, irmãos. Quando João vê Jesus, vê o Espírito Santo permanecer sobre Jesus, ele diz: eu testifico, este é o Filho de Deus. Nem para João foi um susto, porque ele não imaginava que o seu primo mais novo não fosse o Messias. Ele não imaginava, isso era a última coisa que ele poderia imaginar. Ele pensava que era outro. Amém, irmãos? E nós vamos entender isso. Vamos voltar a alguns versículos. Agora, como nós já contextualizamos, vamos agora voltar para o verso 26. O que nós lemos agora há pouco. Amém? E respondeu-lhes João: eu batizo em água, mas no meio de vós está um que vós não conheceis, aquele que vem depois de mim, do qual não sou digno de desatar a correia da sandália. João não estava conhecendo, João não sabia quem era, por isso que ele estava batizando. Verso 29. Pode ler, irmão Paulo. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No dia seguinte, Jesus veio para João. Amém, irmãos? E quando Jesus veio para João, ele confessou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele vem duas vezes para você. Primeiro, a primeira vez, ele vem para você, você o confessa. Salvação. Porque a salvação de Deus é pela graça. Quando você crê em Cristo Jesus, Deus te dá o Filho dele de presente pela graça por meio da fé. Como que eu recebo o Filho de Deus? Jesus vem para você. Quando ele vem para você, você diz: eis o Filho de Deus, o Senhor Jesus. Nesse exato momento, João está recebendo a sua salvação. Glória a Deus. Pode ler, por gentileza, Romanos 10, 9 e 10. Romanos 10, 9 e 10. Amém, irmãos?
Romanos 10, versículo 9 e 10. Pois se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Com a boca se faz confissão para a salvação. Crê com o coração para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Jesus, ele vem para você. Você o confessa, é salvo. Recebeu a vida eterna no seu espírito. Então agora você é salvo. Efésios 2, 8 e 9, por gentileza. Efésios 2, 8 e o verso 9. Tá? Efésios 2, versículos 8 e 9. Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Não das obras, para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos por meio da fé. A única coisa que Deus exige de você para você ser salvo, fé. Creia no Filho de Deus, no Filho unigênito de Deus. Porque Jesus vai dizer assim: quem crê em mim tem a vida eterna. Quem não crê já está condenado. E o texto vai dizer assim, ó, não de obras, para que ninguém se glorie. Deus, ele não vai pedir de você que faça boas obras para você receber a salvação de Deus. Deus, ele não vai solicitar de você uma boa conduta para que você tenha a salvação de Deus. Ele só vai solicitar que você creia. Amém? Isso é pela graça. Se eu tiver que ter uma boa conduta para ter a salvação de Deus, já deixa de ser graça e passa a ser mérito. Ou seja, tem uma dívida. E Deus não pode estar devendo você. Amém, irmãos? E o texto vai dizer que é dom de Deus. E o que é um dom? Um dom é um presente. Amém, irmãos? Quem já deu presente aqui na vida? Amém. Quem já recebeu presente aqui? Glória a Deus. Quando você dá um presente, você toma? Muito menos Deus. Lê por gentileza Romanos 11 e 29. Romanos 11 e 29. Romanos 11 e 29. Pois os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Os dons e as vocações de Deus são sem arrependimento, irrevogáveis. Deus não pode se arrepender daquilo que ele faz. Se ele deu, está dado. Impossível ele tomar. Quem está compreendendo, irmãos? Amém. Se você tem a vida eterna, o Espírito Santo veio morar no seu espírito. Quando você confessou Cristo, impossível ele sair de você. Nunca mais. Jesus vai dizer assim, ó, o Espírito Santo estará convosco para sempre. Deus não pode se arrepender. Ah, mas Deus não sabia que eu me tornaria infiel depois que eu se tornei cristão. Deus sabia. E mesmo assim, ele te deu a salvação. Porque para nossa infidelidade, Deus tem outra forma de tratar. Não é condenando o homem. Deus trata de outra forma. Por quê? Porque você já recebeu uma nova natureza. E a nova natureza é filho de Deus. Ter a mesma natureza de Deus. Todos os que creram, Deus deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, você tem a natureza de Deus. Você é filho e filha de Deus. E o que o pai faz quando um filho ele está indisciplinado? Corrige. Mas não condena. Amém, irmãos? Se você é filho de Deus, dê graças a Deus, porque agora você tem um pai. Um pai que vai olhar para você e vai te corrigir, para você ser participante da santidade de Deus. Sempre ele vai estar olhando por você e te corrigindo, para você não entrar por caminhos errados. Quem está compreendendo, irmãos? Romanos 3 e 24, por gentileza. Romanos 3 e 24. Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus.
Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Gratuitamente pela graça. Gratuitamente é diferente de pela graça. Gratuitamente é sem preço. Pela graça, sem mérito. Pela redenção que há em Cristo Jesus. Não é pelo seu comportamento. É pela redenção que há em Cristo Jesus. Pelo sangue de Cristo. Amém, irmãos? Quem está compreendendo? Glórias a Deus. Voltamos para João. Esse evangelho se chama Evangelho da Graça. Se chama Evangelho da Salvação e também conhecido na Bíblia como Evangelho de Cristo. Esse é o Evangelho onde nós anunciamos o Filho de Deus em todos os lugares. Não importa se está na igreja, se está no serviço, se está no hospital. Todos os lugares uma pessoa é capaz de crer, confessar e ser salva. Não é só dentro de uma congregação. Em todos os lugares, se ela creu, invocou o nome do Senhor Jesus, está salva. Impossível ir para a perdição. Impossível ser condenada. Por quê? Porque é pela graça e os méritos não são meus. Os méritos é de Cristo. A justiça não é minha, a justiça é de Deus. Quem está compreendendo? É Deus quem faz, não sou eu. Amém, irmãos? Nós vamos completar o Evangelho de Deus, porque o Evangelho de Deus não é somente o Evangelho da salvação. O Evangelho de Deus também inclui o Evangelho do reino, que nós vamos estar falando daqui a pouco. Amém? Glória a Deus. João 1:29, onde nós paramos. No dia seguinte, ele viu Jesus que vinha ao seu encontro e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Creu, confessou, salvação. Glória a Deus. Verso 34, como nós já lemos, eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Salvação. Glória a Deus, irmãos. Todos aqueles que conseguem pronunciar Senhor Jesus, está salvo. Porque ninguém consegue falar Senhor Jesus a não ser pelo Espírito Santo. Aqui o Espírito Santo tomou João para ele confessar o Senhor Jesus. Nenhum espírito maligno consegue confessar o Senhor Jesus. Somente aqueles que estão salvos conseguem confessar o Senhor Jesus. E aqueles que ainda vão ser salvos. Amém? Glórias a Deus. Continuemos. Verso 35, pode ler, por gentileza. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. Fala assim, no dia seguinte. O problema de muitos cristãos é no dia seguinte. Está num culto como esse, mas no dia seguinte muda completamente. No dia seguinte, João estava lá o quê? Batizando. O que ele estava fazendo batizando, se o Messias já tinha sido revelado? Se o objetivo era para revelar o Messias, por que ele estava no outro dia lá batizando se o Messias já tinha sido revelado? Sabe por quê? Convivência. Um dos maiores agentes de desonra dessa terra é a convivência. João Batista não cria que seu filho, ele não aceitava, na verdade. Ele creu porque o Espírito Santo encheu ele e ele pronunciou e falou e foi salvo. Mas ele não aceitava que seu primo mais novo era o Messias. Por isso que ele voltou para lá para continuar batizando, para tentar achar o Messias. Isso vai ser um grave problema para ele, né? Eu vou estar mostrando para vocês, vai ser um grave problema. Verso 36, pode ler, por gentileza. Quando ele viu Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ele viu Jesus passar. Essa é a segunda vez que Jesus vem para você. A primeira vez ele vem, você confessa. A segunda vez ele passa por você. Quem pegou? A primeira vez ele vem para você, você confessa: eis o Cordeiro de Deus, eis o Senhor Jesus Cristo, salvação. Depois, a segunda vez, ele passa por você. Por que ele passa por você? Qual é o objetivo? Que você siga-o. Ele passa para você seguir. Porque seguir é diferente de receber a salvação de Deus.
Seguir já vai requerer de você renúncias. Porque Jesus vai dizer assim, ó, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, siga-me. Já é diferente. Ser salvo é uma coisa, seguir é outra coisa. Vamos continuar? Verso 37. Os 2 discípulos ouviram dizer isso e seguiram Jesus. Olha aí, irmãos. João estava lá outra vez, com 2 discípulos, e ele vai dizer, eis o Cordeiro de Deus, já não é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, já é o Cordeiro de Deus que está indo para o matadouro. E os 2 discípulos ouviram falar isso e seguiram Jesus. João ensinou os discípulos a seguirem Jesus quando fosse revelado. Mas ele não conseguiu cumprir aquilo que ele mesmo ensinou para os seus discípulos. João disse, quando o Messias for revelado, siga-o. Mas ele mesmo não conseguiu seguir. E isso ficou registrado na Bíblia para nós. Ficou registrado para nos ensinar que nem todos estão dispostos a seguir Jesus. Porque para você seguir Jesus, você precisa ter um compromisso maior, uma renúncia maior, um compromisso de esposa, não um compromisso de amigo. Porque amigo não tem o mesmo compromisso de uma esposa. Requer carregar uma cruz. Amém, irmãos? Quem está compreendendo? Amém. Glória a Deus. Seguir Jesus já é outro evangelho. Que evangelho é esse? Evangelho do reino. Já não é o evangelho da salvação. Porque o evangelho do reino é por esforço, diferente do evangelho da salvação, que é pela graça. Para que eu entre no reino de Deus, eu preciso me esforçar. E o que é o reino, irmãos? O reino, ele tem 2 aspectos. Tem mais aspectos, mas eu vou falar de 2. O primeiro aspecto do reino dos céus é a realidade. Amém, irmãos? Realidade. Essa realidade acontece hoje. Porque reino fala de quê? Governo. Amém, irmãos? Governo de Deus. O governo de Deus em nós, como cristãos. Quando Deus governa a nossa vida, nós experimentamos e vivemos a realidade do reino de Deus. Quando a vontade de Deus é feita na nossa vida, o reino de Deus está em nós, está dentro de nós. Quando eu me deixo levar e ser guiado pelo Espírito Santo, rejeitando as minhas vontades e fazendo a vontade de Deus, negando o meu próprio eu e fazendo a vontade de Deus, então eu estou vivendo a realidade do reino. Eu estou vivendo o governo de Deus na minha vida. Ou seja, Deus está governando a minha vida. Mas vai haver aqueles que não deixam ser guiado pelo Espírito de Deus. E isso não é uma realidade na vida deles. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto do reino dos céus, que é o mesmo reino de Deus, é a manifestação. Quando que vai acontecer a manifestação do reino de Deus, do reino dos céus? Na volta de Jesus. A manifestação vai acontecer na volta de Jesus. Quando ele vir nos céus, em nuvens, ok? Vai aparecer nas nuvens do céu o Filho do Homem. E ele vai agora pisar no Monte das Oliveiras. Nesse exato momento, ele vai começar a governar essa mesma terra. Esses mesmos locais, os mesmos países. O reino de 1000 anos. Literais, irmãos, nessa mesma terra. Vai sair todos os governantes, vai sair todos os presidentes, vai sair todos aqueles corruptos e Deus vai colocar em cada país um presidente, em cada cidade, pessoas que venceram para governar. Esse é o governo de Deus. Literal, nessa mesma terra. Não é aquela terra que você vê lá em Apocalipse, nova terra e novos céus. Não é. É essa mesma terra. Depois dos 1000 anos, aí vai ter o novo céu e a nova terra. Mas antes dos 1000 anos, nessa mesma terra,
ainda vai haver a manifestação do reino dos céus. Cristo vai estar governando com vara de ferro essas mesmas nações. A partir de onde? De Jerusalém, de Israel. E quem vencer com ele? Quem são esses que vencem dentro da igreja? São aqueles que vivem a realidade do reino dos céus hoje. São aqueles que fazem a vontade de Deus hoje. Aqueles que negam o seu próprio eu para viver a vontade de Deus. Nesse período de 1000 anos, irmãos, é um período onde Deus vai galardoar por todos os méritos, pelas suas boas obras que você fez. É um tempo de recompensa por todas as experiências de vitória que você teve, pelas perseguições que você passou, pelas tribulações que você enfrentou. É nesse período que Deus vai te recompensar durante 1000 anos. Quem está compreendendo, irmãos? É um período de recompensa. Nessa mesma terra, o texto de Isaías diz, o texto bíblico diz que nós receberemos dupla honra. No mesmo lugar que você foi envergonhado, no mesmo lugar que você foi envergonhada, Deus te honrará. Porque às vezes a gente acha assim, Deus não está fazendo justiça, mas Deus tem um tempo para fazer justiça. Não é agora, é no tempo do milênio, quando Ele voltar e pisar nessa mesma terra. E Ele pisa nessa terra, irmãos, como filho do homem, aspecto de homem, para governar todas as nações. E Ele vai compartilhar conosco o seu governo. Quem que vai poder reinar com Cristo? Somente os que vencerem. Os que vencerem são os perfeitos? Não, não são os perfeitos. São aqueles que quando erram, inclina diante de Deus e pede perdão. É aqueles que quando estão num caminho errado, se arrepende. Não são aqueles, irmãos, que Deus fala com ele e ele não volta o coração para Deus, mas são aqueles que têm um viver diário comum, porém fazendo a vontade de Deus. Se a vontade de Deus for que você fique sentado nessa cadeira, lendo a palavra de Deus, você vai governar. Pode ser que a vontade de Deus para a sua vida seja coisas simples e não coisas difíceis, mas que você vai ter que fazer a vontade dele. E como que eu descubro a vontade de Deus? Com relacionamento com Deus. É impossível é impossível alguém conhecer a vontade de Deus se não tiver relacionamento com Deus. Quem está compreendendo? Os vencedores são os que fazem a vontade de Deus, que têm boas obras, que têm obras segundo a vontade de Deus. Pode ler Efésios. Efésios 2:8 e depois o 10. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as suas boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Os quais Deus preparou para que andássemos nela de antemão. Nós somos salvos para as boas obras, não boas obras para ser salvo. É isso que o texto está dizendo. Deus nos salva para o próximo evangelho, o evangelho do reino, boas obras. É o evangelho onde eu vou seguir Jesus. Glória a Deus, irmãos. Mateus 11, verso 12. Pode ler, por gentileza. Mateus 11, 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e pela força apoderam-se dele. Se é pela força, não pode ser pela graça. Então não é o mesmo evangelho da salvação. Está falando do reino dos céus. Reino dos céus não é salvação. Reino dos céus é a manifestação de 1000 anos. Nessa mesma terra. Glória a Deus, irmãos. Estão compreendendo? Amém. Glória a Deus. Já avançamos bastante. Leia por gentileza Mateus 24, 14.
Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Em testemunho a todas as nações. Esse evangelho do reino é só para testemunha, para testemunho. Amém? Diferente do evangelho da graça, que você precisa aceitar, você precisa crer. Esse evangelho do reino só precisa ser testemunhado. E então virá o fim. O fim, irmãos, só vem com a pregação do evangelho do reino. Jesus vai dizer assim: não vos alarmeis com guerras, rumores de guerra, porque não é o fim. O fim, fim de quê? Fim do mundo? Não. O fim desta era, o fim da era da graça, o fim de uma geração maligna, porque Jesus vai voltar e vai estabelecer o seu reino. Esse é o fim. Quando o evangelho do reino for pregado, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Glórias a Deus. Vamos continuar? Vamos continuar aqui em João. Agora vamos para o capítulo 3, verso 23. João, capítulo 3, verso 23. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá ia o povo para ser batizado. Por que que João ainda continua batizando, se o Messias já estava revelado? Porque ele não aceitava que seu primo era o Messias. Olha o verso 24. Pode ler, por gentileza. João ainda não tinha sido lançado na prisão. Sabe por que que João vai ser lançado na prisão? Porque ele continuou batizando. O que isso significa? Estava atrapalhando o ministério de Jesus. E o texto vai dizer que quando soube Jesus que João estava na prisão, começou a pregar o evangelho do reino. João estava atrapalhando, irmãos. Por isso que ele foi lançado na prisão. João morre antes da hora, porque estava atrapalhando e medindo força com Jesus. Porque os enviados dos fariseus vão perguntar: quem és tu? E ele vai dizer assim: eu não sou o Cristo. Mas ninguém perguntou se ele era o Cristo, só perguntou: quem és tu? O que ele estava dizendo? Quem ele não queria não ser. Ele estava medindo força com Jesus. E é por isso que depois ele vai ser decapitado. Veja, irmãos, a igreja de Jesus só tem um dono: Cristo Jesus. Ele é a cabeça do corpo. Ele é o esposo da esposa. Somente Cristo Jesus. Todo mundo que tentar medir força e tentar tomar a igreja vai perder a cabeça. Isso é uma mensagem muito clara. Veja o verso 27. João respondeu: o homem só pode receber o que lhe for dado do céu. Lê o verso 26 para contextualizar. Foram a João e disseram: mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual destes testemunho, está batizando, e todos vão a ter com ele. João respondeu: o homem só pode receber o que lhe for dado do céu. Agora ele chama Jesus de homem. Antes era cordeiro que tira o pecado do mundo. Depois era o cordeiro de Deus. E agora é um homem. Veja. Só está regredindo, né? Verso 29. A noiva pertence ao noivo. O amigo do noivo que lhes assiste espera e ouve e alegra-se muito com a voz do noivo. Essa alegria é minha e agora está completa. Ele vai dizer: quem tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo está presente e o ouve. Muito se alegra por causa da voz do noivo. Esta minha alegria, pois, está completa. O que ele está dizendo? Quem tem a noiva é o noivo. Eu me contento em apenas ser amigo
do noivo. O que isso significa? Não vou seguir Jesus. Não vou tomar uma cruz. Não vou fazer isso. Eu só quero ser salvo. Tem muita gente dentro da igreja que fala assim, eu só quero ser salvo. Só estou aqui para ser salvo. Agora tem um problema. Quando eu não sigo Jesus, eu fico de fora do reino dos céus, que é a manifestação. Não governo com Cristo durante 1000 anos. Porque esse mesmo período de 1000 anos, além de ser para galardão, também é para disciplina. Disciplina de quem? Daqueles que não seguiram Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Vamos continuar aqui. Lucas 9:23. Lucas, capítulo 9, versos 23. Então disse a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pode ler o 24. Pois qualquer que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas qualquer que, por minha causa, perder a sua vida, a salvará. Olha isso, irmãos. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Cruz fala de quê? Cruz fala de morte. Cruz fala de morte, irmãos. Tomar a cruz, morrer para o mundo, morrer para as vontades. Amém, irmãos? Porque ele vai dizer assim, ó, quem quiser salvar a sua vida, perder lá. Onde ele vai perder? No milênio. Não vai governar com Cristo. Vai ficar de fora. Mas se ele perder hoje, a salvará. Onde? No milênio. Vai governar com Cristo. Porque Paulo vai dizer assim, ó, que a nossa momentânea tribulação não se pode comparar com a glória que há de vir. Essa tribulação é cruz. Essa tribulação é angústia, que você muitas vezes passa. Essa tribulação é cruz, mas não se pode comparar com a glória que há de vir no mundo vindouro. Amém. Glória a Deus, irmãos. Amém. Verso 25. De que adianta o homem ganhar o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? 26 também. Mas qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e todos os santos anjos. Quando vier na sua glória e do Santo Pai e dos santos anjos. Esse envergonhar aqui é reprovar. Não é condenar uma pessoa. Porque você é salvo pela graça de Deus. E você não pode, depois que você creu em Cristo Jesus, ser condenado mais. Mas você pode ficar de fora do reino de Deus. Amém, irmãos? Amém. Pode ficar uma pessoa que não tomou a cruz. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha o que Paulo está dizendo. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha isso, irmãos. A vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Glória a Deus, né, irmãos? Amém. Isso aqui é uma grande revelação. 1 Coríntios 9, 26 e o 27. Primeira Coríntios 9, 26 e o 27. Portanto corro, não como indeciso, combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não me venha de alguma maneira ficar reprovado. Paulo está dizendo assim, ó, eu esmurro meu corpo e faço do meu corpo escravo,
para que depois de ter pregado a outros, ou seja, ensinado a outros a vencer, eu mesmo não venha a ser reprovado. Até Paulo, que escreveu grande parte do Novo Testamento, corria o risco de ser reprovado no tribunal de Cristo. Porque todos nós, irmãos, vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para recebermos a nossa recompensa ou a nossa disciplina. Se nós fizermos boas obras, seremos galardoados. Se fizermos más obras, seremos disciplinados. Vamos ler isso? 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios 3. Deixa eu só pegar o verso aqui. Já te falo. Verso 8. 1 Coríntios capítulo 3, verso 8. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. O que é galardão? Recompensa. Cada um receberá a sua recompensa segundo o seu trabalho. Irmãos, Deus vai te pagar por tudo aquilo que você fez para Ele. Porque Deus é um Deus que gosta de pagar. Um Deus que gosta de te recompensar. Tudo o que você fez para Ele, vai haver um período de 1000 anos que Ele vai te recompensar. É o período do seu pagamento. Hoje Deus está te abençoando. Ele não está te pagando ainda. Ah, mas eu recebo tantas bênçãos de Deus. Deus tem me abençoado muito no serviço. Deus tem multiplicado as minhas finanças. Isso é a bênção de Deus. Não pode ser recompensa. Porque a recompensa tem um tempo determinado. Qual é o tempo? Os 1000 anos. O milênio. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então você tem muito ainda para receber de Deus. Verso 10 de 1 Coríntios capítulo 3. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio construtor, o fundamento, e o outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Verso 12. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, e a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará, pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Está vendo aí, irmãos? Contudo, veja como alguém edifica sobre o fundamento: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. São obras de cristãos. São as nossas obras. Existem obras de ouro, de prata, de pedras preciosas. Todas essas obras têm que passar pelo fogo. Por quê? Para provar as nossas obras. Se passa pelo fogo ouro, prata, pedras preciosas, o que acontece? Permanece. Fica mais purificado. Mas se passa pelo fogo madeira, feno e palha, o que acontece? É destruído. Só fica cinzas. Quais são as obras de ouro, de prata e de pedras preciosas? Todas aquelas obras que eu faço de acordo com a vontade de Deus. Todas aquelas obras que Deus pede para eu fazer e eu vou lá e faço. Essas obras se convertem em ouro, ou prata, ou pedras preciosas. Quais são as obras de palha, de madeira e de feno? Todas aquelas obras que eu faço fora da vontade de Deus, inclusive as obras da carne, são obras de feno. Quando passar pelo fogo, o dia, que dia é esse? O dia do tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo, irmãos, é somente para os cristãos. Não participa pessoas que não é cristão, é só para os cristãos. O que vai participar os não cristãos se chama trono branco, depois de 1000 anos. No final dos 1000 anos. O tribunal de Cristo é antes dos 1000 anos. Vai para o tribunal de Cristo, nas nuvens, você é galardoado,
e aí você começa a reinar durante 1000 anos. Amém? E aqueles que não são galardoados serão encaminhados para disciplina. Por quê? Jesus vai dizer assim: eu disciplino todos os que amo. Amém, irmãos? Essa obra que Deus começou em você, Ele vai terminar até o dia do Senhor Jesus Cristo. E como que o cristão ele amadurece, irmãos? O cristão ele só amadurece por meio de muitas tribulações. Por isso que nós devemos estar felizes quando nós enfrentamos tribulações. Porque só há um jeito de nós amadurecermos: tribulação e palavra de Deus. Tribulação e palavra de Deus. Você só amadurece quando você enfrenta o sol. O sol é tribulação, irmãos. Lembra quando você vai pegar ali uma manga e aí você percebe que aquela manga ali é uma manga que amadureceu antes do tempo? Né, do sol, amadureceu do sol. Por quê? Porque ela estava exposto ao sol. Amadureceu antes da hora. Estava exposto ao sol. Existem cristãos que amadurecem rápido, antes do tempo. Por quê? Porque passam por tribulação. Se nós não passarmos por tribulação, nós não amadurecemos, irmãos. E aí o que vai precisar? De mais tempo para amadurecer. Precisamos estar maduros para governarmos com justiça. Como que nós vamos governar com justiça sem estar maduro? Sem as nossas emoções estar equilibradas, sendo que a nossa mente está confusa? Nossa mente não pode estar confusa. Deus precisa nos amadurecer. Glória a Deus, irmãos. Verso 13, nós já lemos, né? Será revelada pelo fogo. Agora o verso 14, pode ler, por gentileza. Se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda. O tal será salvo, todavia como pelo fogo. Olha aqui, pode continuar. Não sabeis, vós que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Amém. Se alguém destruir... Só até aqui, por enquanto. Se permanecer a obra de alguém que edificou sobre o fundamento, se permanecer a obra de alguém que edificou sobre o fundamento, esse receberá o quê? Recompensa. Você vai receber uma recompensa se suas obras permanecerem. Mas, se a obra de alguém se queimar, ele sofrerá dano, mas o mesmo será salvo. Está vendo aí, irmãos? Sua salvação não depende de obras. As obras dele podem todas se queimarem, mas ele vai ser salvo. Quem está compreendendo? Pode voltar ao verso anterior, por gentileza? O 15. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Porque a pessoa que ela é salva, ela já é revestida de Cristo. Cristo é ouro. A pessoa não pode ser condenada. Uma pessoa que tem Cristo, que ela está revestida de Cristo, ela entra no fogo e sai ilesa do fogo. Amém. Quanto mais fogo, mais purificação. Quanto mais fogo, mais cristão ele fica. Com mais fé ele tem. Por isso que Deus envia fogo, irmãos. Quando a Bíblia diz assim, ó, este batizará, Jesus batizará com o Espírito Santo e com fogo, está dizendo, ele vai enviar tribulações. Ele não tira a tribulação da nossa vida. Ele vai enviar a tribulação. Por quê? Porque o batismo com fogo fala de tribulação. Diferente do batismo com o Espírito Santo, que te reverte, que te dá dons de língua, dons de cura, dons de discernimento de espírito, dom de sabedoria, dom de conhecimento, dom de falar novas línguas, dom de profetizar, dom de operação de maravilhas, dom de interpretação de línguas. Tudo isso é batismo do Espírito Santo. Mas agora o fogo já é a tribulação enviada da parte de Deus para te preparar, para te amadurecer para algo que vai vir no futuro. O reino dos céus. Você vai governar com Cristo. Que Deus possa te amadurecer nesse tempo, irmãos. Não deixa para ser amadurecido lá, porque lá vai ser glória. Não podemos ficar de fora da glória que vai ser revelada em nós. Vai ser glória na sua vida e na vida de muitos que estão juntamente com você, passando por perseguição, juntamente com você. Não é só você que passa por perseguição. Não é só eu que passo por perseguição. São todos aqueles que amam
a vinda do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. 2 Coríntios 5:10. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Olha o texto. Todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer boas, quer más. Todos nós, irmãos, vamos ter que prestar contas diante do tribunal de Cristo. Não para sermos condenados, porque você foi salvo pela graça de Deus, mas para você receber sua recompensa, para você fazer parte de um reino glorioso nessa mesma terra. Irmãos, você vai ver essas mesmas construções, mas você vai estar com outro corpo, um corpo glorificado. Você vai voar. O texto de Isaías diz que a natureza vai mudar. As pessoas vão começar a viver 1000 anos. Hoje, as pessoas chegam a 100 anos, no máximo, né? Alguns o passam, mas no máximo 100 anos. Nesse tempo, as pessoas vão viver 1000 anos. Porque é o tempo da restauração de todas as coisas. O leão vai comer palha com o boi. As crianças vão brincar com as serpentes e nada vai acontecer. Porque Deus vai restaurar essa natureza. Os surdos vão ouvir, os cegos vão ver. Não vai haver pessoas deficientes. Nesse reino vai acontecer tudo isso. Chamado tempo da restauração de todas as coisas. E os que vencerem, que forem galardoados, voarão. O texto de Isaías, quem são esses que vêm voando entre as nuvens do céu? Você vai voar. Vai haver as pessoas na carne, como nós hoje estamos na carne, mas vai haver também os glorificados, que estão voando pelas nuvens do céu. Parece coisa de filme, né, irmãos? Parece coisa de filme, mas vai acontecer, está na Bíblia. E a palavra de Deus diz que nós vamos comer bois cevados, bois com gordura e não vai te fazer mal, com muita gordura. Vinhos velhos, vamos beber vinhos velhos e nada vai te fazer mal. Está isso tudo em Isaías. Isaías é um livro que fala do reino milenar de Cristo, que vai acontecer na vinda dele. Glória a Deus. Mateus 5, verso 3. Mateus 5, verso 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Glória a Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito. Não está falando de pobre fisicamente, materialmente. Está falando daquele que tem sede de Deus. Quem tem sede de Deus é o reino dos céus, é dele. Verso 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por sua justiça, pois deles é o reino dos céus. Se você for justo nessa terra, você vai sofrer perseguição. Amém? Amém. Porque você é justo, simplesmente por causa disso. Mas o reino dos céus é de vocês que sofremos perseguição. Verso 11 e 12. Já estamos quase finalizando. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus. Pois assim se perseguirem aos profetas que viveram antes de vós. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Bem-aventurados. Jesus está dizendo, bem-aventurado porque tem perseguição na sua vida. Amém? Amém? Dê graças a Deus por aquela invejosa que fica te perseguindo. Porque ela está te dando de bandeja o reino dos céus. Amém. Glória a Deus. Mais um texto e nós vamos finalizar. Glória a Deus. 1 Coríntios 9, 25. 1 Coríntios 9, 25. Todo aquele que luta em tudo em tudo se domina. Eles para alcançar uma coroa que perece, nós, porém, para ganhar uma coroa que durará para sempre. Amém. Coroa, recompensa, governo. Nós lutamos para alcançarmos uma coroa incorruptível que durará
para sempre. Deus abençoe a sua vida. Eu devolvo aqui para o irmão Tiago. Deus abençoe cada um dos irmãos. Aleluia, irmãos. Nossa equipe do louvor está aí? Amém? Que a graça esteja com o Senhor sempre. Que a graça esteja conosco sempre. Amém? Esse último verso. 1 Coríntios 9, 25. Aleluia. Todo aquele que luta em tudo se domina. Eles para alcançar uma coroa que perece, nós, porém, para ganhar uma coroa que durará para sempre. Aleluia, irmãos. Uma palavra bem didática, mas uma palavra que fala do reino de Deus, do reino dos céus. Onde eu e você queremos ficar? Queremos governar com Cristo nos 1000 anos? Ou queremos estar na carne por 1000 anos? A escatologia que o irmão trouxe para nós, que o irmão Mateus trouxe para nós, ela é muito interessante. Porque às vezes nós vivemos apenas como se não houvesse amanhã. Às vezes nós vivemos como se as lutas que nós temos, elas às vezes querem nos vencer o tempo todo e às vezes a gente quase que desiste. Muitos desistem por não entenderem a presença do Espírito Santo e o futuro que nós temos. Você que aqui está, você que ouviu essa palavra, que você entenda que o reino dos céus, esses 1000 anos você vai governar com ele. Então, fique firme, fique no seu posto. A última palavra que nós tivemos domingo passado com o pastor Samuel, me recordo que ele falou sobre o retorno de Israel e os muros, a reconstrução dos muros de Israel. E ele falava que um pegava a colher de pedreiro e na outra mão ele tinha uma espada. E o irmão agora trouxe, as palavras elas se convergem, porque ele fala: a sua luta, ela não é para sempre. Um dia você vai estar governando com Cristo, no reino de Cristo. Amém? Fiquem de pé. Vamos orar para nós terminarmos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor antes. Fiquem à vontade, para que a gente possa louvar ao Senhor, para que nós possamos, em nome de Jesus, sermos alimentados e termos a certeza de que nós saímos daqui carregados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Fiquem à vontade, irmãos. Aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Está nas palmas de Jesus. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Cante, irmãos. O choro dura uma noite,
que o produto o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro toda vida alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira. Aleluia. Pai, aqui nós nos colocamos, Pai, na sua presença. Em nome de Jesus, aqui nós estamos, a sua igreja, revestida com o poder do Espírito Santo de Deus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por este momento que o Senhor colocou, esse momento que o Senhor determinou para que nós possamos aqui estar. Pai, leva a tua igreja sobre a sua mão poderosa, onde eles estiverem, para que cada um, segundo a sua justiça, segundo as suas batalhas, possa receber o galardão, Pai, que foi aqui ministrado. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Espírito Santo de Deus, esteja conosco todo instante, em todo momento, e assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Coloque a mão no seu coração e coloque a outra mão bem assim, para que você possa receber. Pai, o Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Quem recebe, diga amém. Quem recebe, diga aleluia. Desejo para o seu vizinho uma semana abençoada, em nome de Jesus. Vão em paz, sejam abençoados.